Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos neste mês da família falando a respeito de lições a respeito das famílias. Hoje nós vamos continuar o nosso tema a respeito da família de Noé. Mas o que acontecia nos tempos de Noé? Uma das coisas importantes que nós vemos está em Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 12, que fala a respeito da corrupção humana. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram as filhas dos homens, eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não guiará para sempre o ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Israel, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, esses foram valentes homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque eu estou tristes por havê-los feito. Porém, Noé encontrou o favor aos olhos do Senhor. Aqui nós podemos ver nesse pequeno pedaço das Escrituras, o Senhor viu algo bom na vida de Noé. O fundamento do nosso texto de hoje e o seu sentido geral é sobre a corrupção total da raça humana. Isso desgosta a Deus e leva a ele então julgar o mundo. O mal alcança um estágio nunca antes alcançado e isso provoca então a intervenção divina na história. Cresceu a população mundial, a bênção da multiplicação desejada por Deus, a humanidade sucedeu, mas junto com ela veio um problema. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram formosas, e as desposaram. O desgosto divino fez com que o Senhor se arrependesse e decidisse destruí-los. Neste capítulo, nós vemos a maldade crescer a tal ponto que Deus então anuncia a morte. Mas tudo começou aqui. Viu o Senhor. Deus vê. Os contemporâneos de Sofonias diziam: o Senhor não faz o bem e nem o mal. Isso desgostou profundamente a Deus. Ele não é apático. Ele não é indiferente ao que se passa no mundo. Ele vê. Há ocasiões em que nós pensamos que Deus não vê ou que se esquece do mundo. A Bíblia mostra um Deus atento. Ele viu a maldade, viu que os homens imaginavam apenas o que era mal. Os pensamentos estavam corrompidos. Ele arrependeu-se. A palavra explica no grego antropos, que significa apatia, que significa sentir. Temos aqui então uma atribuição de sentimento humano. Deus, ele se arrependeu.
Assim como nós temos também os nossos sentimentos, Deus também o tem. De uma forma humana, a mão do Senhor, os olhos do Senhor, o coração do Senhor se expressou nesta figura de linguagem e ele se arrependeu. O arrependimento de Deus não significa que Deus se converteu, mas que Deus agiu e ele reage de acordo com as nossas atitudes. Enquanto uma pessoa é incrédula com respeito a Jesus Cristo, ela está perdida. Quando se arrepende e passa a crer, está salva. Não foi Deus quem mudou, foi a pessoa que mudou, e por isso a atitude de Deus para com ela também se modificou. A palavra de Deus diz que isso lhe pesou o coração, o aumento da corrupção do coração humano. Deus sente. Esta é uma grande mensagem para nós. Entre os pagãos, uma das maiores características da divindade era a apatia, ou seja, a ausência de sentimentos. Ter sentimentos era sofrer a influência de alguém. Portanto, uma divindade não poderia ter sentimentos. Assim raciocinavam os pagãos e era assim que projetavam então os seus ídolos. Mas a Bíblia mostra que Deus não é apático, ele é pático. Ele sente, ele se indigna com o mal. Mas a Bíblia diz que ele se alegra com o bem. Por isso ele pode dizer aos homens, aborrecei o mal e amai o bem. Amós 5,15. Por isso nós podemos confiar em Deus, pois ele se sensibiliza pelos que sofrem. Ele se indigna contra o mal, sim, e ele se regozija com o bem. Como pessoas que o amam e que querem fazer a sua vontade, nós devemos praticar o bem. Buscarmos sempre o bem, não só para nós, mas também para os outros. Ele vê isso. Podemos ter esta segurança. Ele sabe quem somos e o que o nosso coração deseja fazer para agradá-lo. E fazer o bem é o que mais agrada o coração do Pai. O que nós temos aqui também é uma decisão. Ele disse, eu destruirei. Ele revela então aqui a decisão divina de punir a maldade humana. O juízo e não é apenas sobre o homem, mas sobre toda a criação. Deus não deixa o pecado impune. Estejamos certos que o nosso pecado vos há de atingir, diz Números 32, 23. Ele decide julgar. O juízo é rigoroso. Destruirei. Mostra que a decisão foi de aniquilação. Não havia mais remédio. O pecado chegou a um ponto ao qual não há mais retorno. E isso também é uma séria admoestação para nós. Às vezes, há um ponto sem retorno. Se a história cessasse aqui, seria um infortúnio para nós, porque todos somos pecadores e veríamos uma total ausência de esperança. Mas o versículo 8 traz um porém. O Deus que vê a maldade, vê também os justos que procuram fazer o que lhe agrada. Houve um homem que achou graça aos olhos de Deus. Graça é o termo hebraico onde temos o verbo ser misericordioso, generoso, contemplar com favor imerecido. E Deus contemplou Noé com favor. Verdade é que Noé era justo e perfeito, mas não foram suas obras que o qualificaram, sim a graça de Deus. Deus teve misericórdia para com Noé, agradou-lhe então e usou de graça junto com o juízo. Deus manifesta a sua graça. Ele sente o desgosto pelo pecado, mas a satisfação pela retidão no coração de Noé. Aqui vemos a graça de Deus. Ele é cheio de misericórdia e de compaixão. E não destrói o justo com o ímpio. Ele julga e pune o mal, mas se agrada daqueles que o buscam agradar-lhe.
Noé nos lembra a igreja de Cristo no mundo perdido. Nós também provocamos a graça de Deus? Sua família está provocando a graça de Deus? Com todas as nossas limitações e dificuldades, busquemos honrá-lo com todo o nosso viver. Sabemos, à luz da palavra de Deus, que este mundo está reservado para o juízo. Por isso, guardemos a reconciliação divina, pelo que, amados, como estás aguardando essas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis e em paz. E guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Prossigamos, buscando a graça e a misericórdia de Deus e agradando Ele em tudo. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.